Aí o Senado agora, é isso que eu fico doido, cara. Precisa acontecer um negócio desse para o Senado se levantar. Mas, como a gente diz, antes tarde do que nunca. Senhores, eu vou dividir a minha fala com o senador Magno Malta. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando, que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então, o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Precisou, né? Precisou acontecer tudo isso para o Senado acordar. Antes tarde do que nunca, tudo bem, tudo certo, não tem problema algum. Nós vamos correr atrás do prejuízo agora, para nós não precisarmos correr depois, mais abruptamente. Que bom que o Senado acordou. Que bom que nós temos senadores ainda que querem lutar pelo nosso país. Que bom que nós temos deputados que deixam as suas férias ao lado da sua família para cuidar do nosso país. Que pena que nós temos um presidente do Congresso totalmente acovardado, totalmente com o rabo preso, que é o tal do Alcolumbre, e nós temos um presidente do Senado, um vagabundo covarde, que quer impedir as comissões dentro do Congresso. Isso é inconstitucional. Mais uma vez pisando no povo brasileiro, mais uma vez pisando naqueles que foram escolhidos por nós, o povo brasileiro, de onde emana o poder, onde deveria emanar o poder dentro deste país. Calma, tudo vai dar certo. Vocês podem crer no que eu estou falando, mas não creia em mim, não, creia em Jesus. É porque a gente tem que ser incisivo. Quando a gente traz reportagens, matérias, nosso jornalismo, nós temos que ser enfáticos e falar o que realmente está acontecendo, alertar sobre o que realmente pode acontecer no nosso país. O que deverá acontecer nos próximos dias é que o Brasil vai pegar fogo. Eu não posso dizer. A maioria de nós, os meus amigos, sabem de muita coisa, mas não podem abrir para vocês. Nós não podemos falar o que vai acontecer daqui para frente. É só o que os senadores e deputados podem dizer diante das câmeras. Nós sabemos de coisas que nós não podemos dizer, mas que vai acontecer algo bom no nosso país, vai. Vai acontecer. E aí é que nós vamos precisar o máximo do povo brasileiro. Um máximo da ajuda de vocês compartilhando os vídeos dos canais de direita. Você se inscrevendo ao máximo em canais aqui como Direita no Brasil. Nós vamos precisar de vocês para que a nossa luta não seja em vão. Para o que nós, quando eu digo nós, pessoal,
É um conjunto, tá? Não sou eu, não é que o Mário Robert vai tomar a frente de algo, não. Nós, o conjunto da obra, a direita, os conservadores, você que está em casa, nós que estamos aqui, os congressistas, nós, nesse momento, nós precisamos nos unir para que o nosso Brasil não seja destruído. Já ouvi falar que vai ter paralisação nas rodovias. O bicho vai pegar, eu estou falando para vocês, toquem no Bolsonaro. E quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi um homem que entrevistou cara a cara o faraó do Brasil, que neste momento está perseguindo pessoas inocentes no nosso país. Este homem que vai falar agora, Magno Malta, olha o que ele diz para o algoz de Jair Bolsonaro e do povo de bem desse país. Eu gostaria de chamar a atenção desse momento, porque ele é muito importante. E os senhores senadores que estão longe, mas a minha fala tem direção para suas famílias, para eles, porque esse é um momento de se redimir. Redimir diante da omissão, do medo, da covardia do Senado da República. Desde o meu primeiro mandato, eu denunciava aquilo que chamava de ativismo judicial. Eles se calaram, se omitiram. Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado. Alexandre de Moraes é um estelionato. Exatamente. É uma falsidade ideológica. É uma mentira. E o Senado da República o sabatinou. O Senado da República ouviu o que ele disse e isso está gravado. O Senado da República o recomendou no plenário. E não tem forças. Deixou que esse monstro, que os seus tentáculos fossem tomando contornos que nós não podemos calcular. E hoje, nós botamos na conta de Alexandre de Moraes aquilo que está na conta de todos. Assinei a semana passada com o senador Girão e outros o impeachment de Carmen Lúcia, o impeachment de Gilmar Mendes. Aliás, é esse que disse que sem o Supremo não haveria Lula. Eles tiraram um condenado da prisão e colocaram na presidência. Esse mesmo ministro foi quem disse: no Brasil existe uma cleptocracia. Ele tirou o cleptocrata da prisão. E hoje, alinhado ao eixo do mal, a sua ideologia sentada no Palácio do Planalto se alinhou ao eixo do mal, que eles tinham tanto sonho para chegar no time de cima do eixo do mal: o Irã, a China, a Rússia, e a mim me parece que ele é muito mais um laranja da China. O que os líderes não falam, não verbalizam, o chanceler russo disse: não fomos nós que falamos em moeda única. Quem falou foi o presidente do Brasil. Eles põem ele para falar. É como Alexandre. Ele é o megafone do Supremo. Então, o que nós temos no Brasil? Um conluio do Supremo Tribunal Federal com esses ideológicos que hoje dirigem o país. O que nós temos que fazer ao Senado? Falou aqui a senadora Damares. Nós temos que impeachment Alexandre de Moraes, mas temos que impeachment a ministra. Ela disse que o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos. Tirano é a senhora. Imagine nós falando isso. Como isso ia repercutir? Então, o que está acontecendo com os Estados Unidos, que tomou um posicionamento com 20 países, não foi só com o Brasil. O Brasil está pagando por ter um ideológico, um comunista no poder e que tem um nanismo diplomático. Se alinhou com o eixo do mal, verbaliza o que quer o eixo do mal e o brasileiro vai pagar. Nós vamos pagar. E eles estão mentindo, tentando colocar na conta de um inocente. Eu sou o autor da tornozeleira eletrônica. E eu não criei aquela tornozeleira, Deus não colocou no meu coração e na minha mente. Para que a tornozeleira, Nicolas, para que a tornozeleira, sócios da Damares, usado no homem inocente, fosse usada por inocentes.
Eu criei essa tornozeleira para dar possibilidade a quem não cometeu crime com natureza hedionda, mas crime com o texto constitucional penal, que hoje não existe, está sepultado. O Brasil não tem ordenamento jurídico, destruíram tudo, eles não respeitaram nem os livros que eles escreveram. Que de nada vale, coitados, daqueles que estudam direito no Brasil. Então, essa tornozeleira eletrônica não era para a perna de Bolsonaro. Bolsonaro é um inocente, como inocentes são os inocentes do dia 8. Nós vamos lutar. Encerro dizendo, chegamos ao limite, Paulo. Nós não temos mais como voltar, é viver ou viver. Porque se eu dissesse a palavra morrer ou morrer, seria tudo distorcido. É viver ou viver. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra, a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes, põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Tudo bem, senador? Já era. E aí? Acreditam no que eu digo quando eu digo que o Brasil vai acontecer algumas coisas aqui que a gente espera há bastante tempo. Principalmente justiça. Justiça é uma das coisas que a gente precisa. Justiça é uma das coisas que as pessoas que estão presas neste momento precisam do 8 de janeiro. Não sai anistia. Não adianta a gente ficar esperando que esses covardes não vão pautar a anistia. Não adianta a gente ficar esperando que o Hugo Moita não saia de trás da moita. Não adianta a gente ficar esperando, porque esses covardes não estão nem aí. A família deles está bem. O banco deles está recheado de dinheiro, no Estado Democrático de Dinheiro. Mas eu quero, mais do que nunca. Eu sou pacifista, pessoal. Quem acompanha a minha jornada aqui no YouTube, quem acompanha o meu canal, as minhas lives, vocês que estão aí do outro lado, que são maravilhosos, pessoas maravilhosas, que não deixam a gente sozinho em um momento, todo dia tá aqui comigo. Vocês sabem o tanto que a gente trabalha, labuta por um Brasil melhor, do lado de vocês. Vocês sabem o tanto que a gente luta. Vocês dão valor à nossa luta, isso é maravilhoso. Mas mais do que nunca, eu não quero mais ser pacifista. Eu cansei de ser pacifista. Pedro, quando foram pegar Jesus, um homem inocente que foi morto por crime de opinião, veja bem, eu vou falar algo figurado, não é porque eu vou pegar em espada, mas Pedro puxou uma bainha, uma espada da bainha, uma faca, cortou a orelha do soldado. Chega! Eu cansei de ser pacifista. A gente é pacifista até um certo ponto. Eu muitas das vezes disse assim, não quero que o Brasil pare, porque se o Brasil parar, as pessoas vão ser prejudicadas. Mais prejudicadas não tem como ser. Só se decretar que não vai ter mais eleições no Brasil, o demônio do Lula senta na cadeira e fala, a partir de agora só a minha família vai assumir o poder no Brasil. E eu cansei de ficar nesse discursinho. Eu cansei. Obrigado aí a Maria Dalva, Renata Costa, Ediné Duarte, que está aqui. O meu querido Lau, meu like já está aí, Mário. Obrigado, meu querido. Pessoal, deixa o like, tá? O like não custa nada e ajuda pra caramba o nosso canal. Ó, eu tive um prejuízo aqui, claro, né? Eu fico dias sem fazer live, eu tenho um prejuízo aqui enorme, porque não entra, né? O YouTube não me paga se eu não faço live. Se eu não trabalho, ele não me paga. E também tem o nosso sorteio aqui. Vocês não saiam daí, porque tem mais notícias aqui. Eu ainda vou falar sobre a proibição de Hugo Motta, o que repercutiu nisso, né? O Sóstenes Cavalcante colocou o pé na mesa, falou as verdades para o Hugo Motta. Nós vamos trazer tudo isso aqui.
tem mais bomba para trazer aqui para você. Então não sai daí não. O recado é realmente rápido, tá? Mas eu preciso dar esse recado para vocês, porque eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Olha só. Nós temos aqui um busto do Bolsonaro, lindíssimo, mais um perfume do Bolsonaro para sortear agora no dia 3 de agosto. Inclusive, dia 3 de agosto é o dia da manifestação que nós estamos montando aí, né, em todo o Brasil. Então, dia 3 de agosto eu vou sortear um busto do Bolsonaro, mais um perfume, vai aí no mês dos pais para você ou presentear alguém ou ficar para você, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai doar R$10 no pixmariorobert@gmail.com, que tá piscando na sua tela. Além de você ajudar esse canal a se manter no ar, ajudar o meu trabalho. Se você acredita que o meu trabalho é importante para a nossa nação, se você acredita que o meu trabalho é importante aqui na Comunicação da Verdade, se você acredita que eu sou um braço forte, uma mão amiga do presidente Bolsonaro, me ajude com o que você puder. Mas se você quiser participar aqui do nosso sorteio, um nome, R$10. 2 nomes, 20, 3 nomes, 30, entendeu? Quanto mais você doar, mais chance você tem de ganhar na nossa roleta no dia 3 de agosto, tá bom? Então eu peço de coração que Deus tocar no seu coração, me ajude. Por favor, eu preciso mais do que nunca de vocês, tá bom? Vamos lá. Mota proíbe reuniões de comissões no recesso da Câmara. O presidente da Casa Baixa já havia informado anteriormente que as férias dos parlamentares seriam mantidas. Vamos lá. O Hugo Moita, que não sai de trás da moita, vou explicar para vocês o porquê que ele proibiu, o porquê que ele proibiu das pessoas, dos congressistas, no caso, os parlamentares, criarem comissões neste momento. Está em recessão na Câmara. Só que quando há parlamentares que estão dispostos a criar uma comissão de emergência, nesse caso que o Brasil está vivendo aqui, seria uma comissão de emergência, certo? Ele não pode fechar a Câmara dos Deputados. É inconstitucional. Vou ler para vocês. Separação dos poderes. Artigo 2º da Constituição Federal. Os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, Executivo e Judiciário. A gente já conhece isso. Fechar a Câmara seria usurpar a função do poder legislativo. Segundo, poder do plenário e das comissões, regimento interno da Câmara e da Constituição, artigo 58. Comissões parlamentares fazem parte do funcionamento normal do Legislativo. O presidente da Câmara não pode impedir a criação de comissões que respeitem os requisitos legais, como número de assinaturas ou urgência. Vocês se lembram que eu falei que tem aí um número bom de deputados aí que podem abrir uma comissão de emergência, tá? De urgência, no caso aqui. Ok? E impossibilidade de fechamento unilateral. A Câmara só pode ser suspensa em casos extremos, como estado de sítio ou de defesa, não é o caso, calamidade pública declarada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso. Mesmo nesses casos, o funcionamento pode ser alterado, mas não encerrado, por decisão pessoal do presidente da Câmara. Crime de responsabilidade, Lei 1079 de 1950. Então, o Hugo Moita, ele está cometendo um crime de responsabilidade e Hugo Moita tem que ser empichado neste momento. Não é para deixar para depois. Esse vagabundo covarde, ele tem que ser afastado do cargo dele e tem que sofrer um processo de impeachment. É um crime que ele está cometendo neste momento, de responsabilidade. Compete agora à Câmara dos Deputados abrir um processo de impeachment contra esse vagabundo que está com o rabo preso. Esse miserável que fez acordos com Bolsonaro e que agora está com o rabo preso, baixando as calças para o faraó e fazendo arbitrariedades. E a direita, neste momento, o Congresso de direita, tem que ir para cima desse vagabundo, não só dele, de todos os vagabundos que querem travar o nosso país. E o Sóstenes falou absolutamente isso neste recadinho aqui. Vamos ouvi-lo.
o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, essa decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Aí vocês podem perguntar, e por que então não fizeram a reunião? Verdade. Acusam-nos de sermos radicais. Acusam-nos de sermos extremistas. Dizem que nós somos os parlamentares do ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Quero parabenizar o presidente da comissão, que a sua sensibilidade entendeu, fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento, estamos dizendo ao Brasil, parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários, e ainda apoia totalitários, e ainda apoia terroristas. Financia guerras. Só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes. Porque se tivessem, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema do tarifaço, que querem também colocar na nossa conta. Ora, até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical, que não olha para o Brasil de todos. Uma vez que alguém ganha ao executivo, ele tem que governar para todo mundo. Nós temos um governo que só está governando para o seu gueto político. Seu radicalismo não permite conversar com quem é diferente. Por isso que o descondenado Lula não conversa com Donald Trump. E é por isso que essa comissão hoje aqui se reuniu sob o comando do ilustre presidente deputado Paulo Bilinski para dizer ao Brasil que podem perseguir o eterno presidente Bolsonaro, que hoje não leva dessa comissão a moção de louvor que votaríamos. Mas eu tenho certeza que o presidente Bilinski, com todo o seu respeito ao presidente Hugo Mota, votará isso na comissão na primeira semana, quando votarmos em agosto, porque nós precisamos ecoar a voz de um homem que está sendo censurado. Ontem eu comecei a ver a imprensa começar a ficar preocupada, porque vocês são jornalistas, vocês têm atribuições constitucionais, e ontem todas as atribuições constitucionais que vocês desejariam, que era uma entrevista de um ex-presidente da República, vocês não conseguiram. Sabe por quê? Censurado. Porque foram censurados vocês também da imprensa. Muito bem. Não somos só os deputados censurados, não. A censura chegou, começando pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. A censura continua numa decisão hoje ilegal, antirregimental. Sabe como eu me sinto nessa hora? Eu me sinto igual a deputada Silvia. Eu me sinto amordaçado na casa que deveria ser a casa do povo. Essa aqui, ó. Este é meu símbolo do meu sentimento nessa manhã. Nós estamos em recesso branco, querendo trabalhar pelo Brasil, alertar vocês da imprensa e do Brasil o que está acontecendo, porque parece que muitos não estão entendendo, achando que é porque somos radicais. Ah, não, eles são extrema-direita. Esse é o problema dessa gente. Pois eu quero dizer a vocês, hoje é conosco da extrema-direita. Em breve, que Deus nos guarde de que não sejam com quem não é da extrema-direita. Eu não desejo censura a ninguém. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções do princípio de liberdade, em especial liberdade de imprensa. Podem nos criticar, eu não tenho medo de crítica. Quem tem medo de crítica é quem quer controlar redes sociais e a imprensa. Nós queremos redes sociais livres e uma imprensa sempre livre. E o que nós esperamos nesse dia de hoje é que o gesto da deputada Silvia, e destaco mais uma vez, não seja apagado da memória de nenhum brasileiro. Nós estamos caminhando para um país assim.
de boca vedada. Boca vedada. Boca vedada por alguns que se acham mais poderosos que os outros. E neste país, a Constituição diz que todos somos iguais. Todos, sem exceção. É lamentável. Nós não conseguimos votar o voto de louvor, mas, presidente Bolsonaro, eu tenho convicção de que com a atitude e a decisão errada do presidente Hugo Mota em impedir que este colegiado trabalhasse aqui no dia de hoje, nós vamos continuar trabalhando em cada gabinete, em cada lugar, porque nós não paramos e não vamos parar o recesso, nós estamos ao lado dos brasileiros de bem. E agradecer a cada deputado que abriu mão do conforto da sua família, do seu trabalho na base eleitoral para estar aqui. Vamos continuar entrincheirados. Se estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas. Mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo, para tudo que é dia. Nós vamos para as ruas denunciar a censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E aí eu vou falar uma coisa, e não vou expor nomes, mas ontem, quando eu estava saindo da Câmara por volta de 8 horas, eu reuni com um grupo de jornalistas. E eu ouvi de vários deles: nós também temos medo de falar. O dia que eu viver e achar que é normal viver num país que jornalista está com medo de falar, deputados aqui, eu já ouvi vários colegas, eu tenho medo de falar. Isto não é democracia. Até quando os brasileiros não vão entender isso? Hoje, nós somos considerados a extrema-direita. Estamos nos submetendo a uma ordem legal, uma decisão ilegal do presidente da Casa do Povo. Para dar exemplo de que aqui não tem radicalismo. Pode ser radicalismo do outro lado. Aqui não existe. Aqui existe obediência, servidão, até e respeito, até em um ato ilegal. Até em um ato ilegal. O que é vergonhoso. Mas eu quero terminar dando os parabéns ao presidente Paulo Bilinski pela sua resiliência, por ter nos convocado para estar aqui. Parabéns ao deputado presidente da Comissão de Relações Exteriores, Felipe Barros. E só deixar esse alerta ao Brasil e dizer que a nossa batalha só está começando. E 2026 é logo ali e nós vamos libertar o Brasil. Se Deus quiser. Vocês viram que as últimas palavras é o quê? A nossa batalha só está começando. É o que eu digo para vocês. O bicho vai pegar. Não adianta correr, não adianta ficar com gracejo, não adianta dançar forrozinho, não adianta fazer piadinha, piadoca. O bicho vai pegar para o lado desses perseguidores do Brasil. Vocês podem ter certeza disso, pessoal. Olha só que linda, a Renata colocou aí, ó, 2026 é nosso. É assim que eu gosto. Pessoas otimistas. Vocês podem esperar que vai acontecer. Espera. Vai acontecer muita coisa legal. Vamos ouvir, então, o Zuco. O Zuco também falou agora há pouco na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que a Câmara dos Deputados está prontificada a fazer neste momento. Esta é uma sessão histórica, um momento em que mais de 60 parlamentares, com coragem e convicção, decidiram suspender o recesso e vir a Brasília prestar uma homenagem. Hoje, votaríamos uma moção de louvor ao ex-presidente Bolsonaro, ao sempre presidente Bolsonaro. Sim, mas antes de tudo, queremos falar para vocês, como homens livres que se recusam a aceitar calado a tentativa brutal de apagar da história um dos maiores líderes políticos que essa nação já viu nascer. Bolsonaro não surgiu do nada. Ele foi forjado, pedra por pedra, ao longo dos mais de 30 anos de vida pública. Foi o homem que falava sozinho nessa tribuna, quando ninguém mais ousava levantar a voz contra os demandos da esquerda. Foi o soldado que enfrentou os dragões do sistema, mesmo quando o preço era o ostracismo, o silêncio da mídia, o escárnio dos poderosos. E mesmo assim, um gigante que rompeu as barreiras do politicamente correto, que devolveu orgulho e voz a milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos, humilhados, pisoteados. Bolsonaro é o homem da facada, não é uma metáfora. Um atentado real, brutal, covarde, que quase que tirou a vida em 2018.
Mas nem a faca calou sua voz, nem o sangue derramado impediu que ele fosse às urnas e vencesse, com a força do povo, sem partido, sem tempo de TV, sem dinheiro, mas com uma coisa que ninguém mais tinha: verdade. Seu governo entregou muito mais do que promessas, reduziu impostos como nenhum outro governo, enfrentou o desemprego, garantiu o Auxílio Brasil de R$600, defendeu as nossas fronteiras, deu dignidade a todos os segmentos da sociedade, respeitou o agronegócio, valorizou a família e a liberdade. Liberdades individuais e liberdade econômica para empreender e gerar riquezas. E mais, não cedeu à chantagem internacional, não se ajoelhou ao Foro de São Paulo, não traiu o Brasil. Senhor presidente Paulo Bilinski, demais colegas e imprensa, se hoje estamos aqui, os colegas que me ouvem têm mandato, se esta bancada conservadora existe, é porque Jair Bolsonaro abriu as portas da política para uma nova geração. Ele não apenas criou um governo, ele criou um movimento, um exército de cidadãos conscientes que não aceita mais imposição de uma narrativa única, de um pensamento único, de um poder absoluto travestido de democracia. E é justamente por isso que Bolsonaro é hoje o homem mais perseguido do Brasil. Farsa atrás de farsa. Está proibido de falar com embaixadas, proibido de sair de casa à noite, monitorado por tornozeleira eletrônica, como um criminoso, quando quem deveria estar respondendo à justiça são outros. E é chegada a hora de dizer basta. O Brasil de Lula se aproxima perigosamente do eixo do mal. Isso não é justiça, isso é perseguição, isso é vingança, isso é medo. Eles têm medo de Bolsonaro porque sabem que ele não está sozinho. Ele tem um povo ao seu lado, um povo que não se vendeu, um povo que não se calou, um povo que hoje ocupa essa galeria, essa esplanada, essa tribuna dizendo: não aceitaremos a destruição de nossa história, não aceitaremos a destruição de nosso líder, não aceitaremos a destruição de nossa liberdade. A história será implacável com os covardes. A liberdade vencerá a tirania. A história será implacável com os covardes. A história será implacável com os covardes. Que frase maravilhosa, né? E é exatamente isso que Deus fala na Bíblia, que ele não tem absolutamente nada com covardes. Deus diz e exige que nós sejamos frio ou quente. Morno, ele vomita da boca. Deus não quer ninguém morno em cima do muro. Deus quer que a gente escolha um lado. Nós estamos do lado da direita. Neste momento, nós estamos do lado da justiça. De Deus, pátria, família e liberdade. Nós vamos continuar lutando por isso. Todos os dias. E a história vai ser implacável contra os covardes. Agora a gente separa os meninos dos homens. Agora a gente separa quem realmente quer lutar pelo Brasil e quem está aqui só de brincadeira. É agora que a gente vai separar. Exatamente, me lembrou também aqui de Gideão, né? De Gideão, não é isso? Que lhe sobrou de homens corajosos que foi para a batalha com ele. E aí, quem vai beber a água, hein, do rio? Quem é que vai para cima? Quem é que vai recuar? Agora a gente vai saber quem vai ser os 300 de Gideão. E aí? Agora a gente separa. Quem tá aqui só para ganhar dinheiro e quem tá aqui para batalha realmente. Porque tá acontecendo uma batalha, e essa batalha é espiritual. Presta atenção. Nas próximas... Isso aqui foi Flávio Bolsonaro. Nas próximas horas, vou protocolar mais um pedido de impeachment contra o faraó no Senado, para salvar a democracia. O faraó continua usando os mesmos métodos métodos que acabaram, com a democracia no Brasil. Tortura suas vítimas com todos os aparelhos que tem à sua disposição, de asfixia financeira a ameaça de prisão de familiares para fabricar uma falsa delação. A espinha do peixe na garganta do Brasil precisa ser retirada. Depois dele bloquear, né, o Pix de Eduardo Bolsonaro,
que o povo estava ajudando tanto o nosso querido e amado deputado, filho do nosso querido e amado presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais um pedido de impeachment protocolizado pelo senador Flávio Bolsonaro. Mais um pedido de impeachment que provavelmente ficará debaixo do bumbum gordo do Alcolumbre. Mas que, se Deus quiser, nos próximos dias, nós veremos uma revolução tão grande no Brasil. Eu não estou falando de revolução armada, hein? Espero que vocês me entendam. Vai ser através da lei. Eu sempre disse isso aqui, que eu quero, através da lei, vai ser mais gostoso. Através da lei, esses caras caindo através daquilo que eles sempre passaram por cima, vai ser maravilhoso, vai ser uma coisa linda de ver. E eu quero ver isso. E eu aposto que vocês também do outro lado querem ver isso. Eu aposto que vocês do outro lado querem ver isso também. Nós vamos vencer essa batalha, meus irmãos, como diz o Caivano no Tamo Junto. Nós vamos vencer essa batalha. Agora, Hugo Moita, ele, olha, os atos que ele está fazendo neste momento, bloqueando comissões na Câmara, isso, o que deveria acontecer com ele neste momento hoje? Ele tem que ser responsabilizado, destituído do cargo e sofrer um processo judicial. Esse cara deveria hoje ser preso, porque ele está atentando contra a democracia do nosso país. A gente vai vencer essa batalha, pessoal. Eu peço para vocês crerem, continuar crendo, que a gente vai vencer essa batalha. Pessoal que chegou agora, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal se você não conhecia o meu canal. Todo dia eu tô aqui sempre ao meio-dia. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, porque eu estava arrumando aqui tudo para fazer uma live primorosa para vocês. Mas deixa o like ajuda pra caramba esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilha a live se você tá gostando. Chega lá nos grupos de tios e tias do Zap, compartilha a live. O canal aqui está sofrendo perseguição todos os dias. Este canal está travado e eu preciso da sua ajuda para destravar este canal. É você que está aí do outro lado que pode me ajudar. Você que está aí do outro lado. Então compartilha ao máximo nos grupos que você faz parte. Fala, ó, eu conheci hoje o Mário Robert, ou eu gosto muito do Mário Robert, o Mário Robert voltou a fazer live. Manda lá para o seu amigo. Manda até para os inimigos, para os petistas ficarem com raiva, mas me ajude compartilhando essa live em todo o tempo. Ó, o Pix está aqui em cima. Se você quiser financiar o meu trabalho, fazer com que o meu trabalho continue aqui na internet, me ajuda. Tá piscando aqui o tempo todo. pixmariorobert@gmail.com. Tá bom?